A palavra de Deus diz que Jesus é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, estava no princípio com Deus, aquele que criou todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é eterno, Ele sempre existiu com o Pai. Cantar a eternidade de Jesus. O Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo. Jesus é eterno. Jesus sempre existe. As coisas foram criadas nos céus e na terra. Jesus é eterno. Jesus sempre existe. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é eterno. No princípio estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Proclame essa verdade. Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo. Jesus é eterno. Jesus é eterno. Jesus sempre existe. Jesus é eterno. Jesus sempre existe. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. Jesus
é o Verbo de Deus. Jesus é eterno. Jesus sempre existiu. Por meio dele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Jesus é eterno. Jesus sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de Deus. Sim, Ele é o Verbo. Aleluia. Ele é eterno. Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de Deus. Ele é eterno. Ele é o Verbo. Jesus é Aleluia, aplaudimos o Verbo. Aplaudimos o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo de Deus, aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que Jesus se tornou homem. Um homem como eu, como você. Ele viveu aqui entre nós, recebeu o testemunho de muitas pessoas que andaram com ele. Os discípulos falaram: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós somos o povo que confessa que Jesus veio em carne. Diga para o teu irmão: Jesus veio em carne. Essa é a verdade. Jesus se tornou homem. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens.
fez carne e habitou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, morte de cruz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos adorar o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne e o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne. Oh, aleluia. Oh, Jesus é o Verbo. Oh, que se
tornou homem. Adoramos o Verbo de Deus. Adoramos. Como homem, Jesus viveu uma vida perfeita, uma vida irrepreensível, uma vida santa. Ele nunca cometeu pecado. A Bíblia chega a dizer que na sua boca não se achou dolo, não se achou engano algum. Ele viveu uma vida perfeita. A vida de Jesus foi perfeita. A vida de Jesus foi irrepreensível, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. A vida de Jesus foi perfeita. A vida de Jesus foi irrepreensível, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus também realizou uma obra tremenda, uma obra grandiosa. A Bíblia diz que ele andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Em cada lugar que Jesus passava, sempre deixava um rastro de vida, um rastro de restauração, sempre abençoando as pessoas, curando os enfermos, levantando o caído, restaurando, libertando aquele que era oprimido do diabo. Jesus sempre fez o bem. Celebrar o poder do Senhor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. Porque Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com Jesus. Porque Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. Porque Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos
Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com ele. Porque Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com Jesus. Que Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com ele. Porque Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com Jesus. Muitos milagres, prodígios, sinais, Jesus fez entre os homens. Ele pregava e ensinava com graça, curava os enfermos, expelia demônios, ressuscitava mortos, mas não pela sua força, sempre dependente do poder do Espírito Santo. Tremendo é Jesus! Celebre o seu poder. Deus será com ele. Porque Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com ele. Porque Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com Jesus. Porque Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com ele. Porque Deus será com ele, Deus será com ele, Deus será com Jesus. Amém! A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. O castigo que me traz a paz que eu sinto hoje, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, seus ferimentos, nós fomos sarados. Por minha culpa, por tua culpa, pelos nossos pecados, Jesus entregou sua vida e derramou o seu sangue. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu pelos nossos pecados.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele que não cometeu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Damos graças a Ti, Senhor, pelo perdão, pela justificação. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, Pai. Damos a Ti a honra, damos a Ti a glória. Damos a Ti todo o louvor, o nosso amor. Obrigado, Pai. Oh, e aclama-se nele. Obrigado, Jesus, obrigado. Damos graças a Ti nesta noite, Senhor. Bendizemos o Teu nome nessa noite. Cantamos um cântico de amor, um cântico de gratidão, um cântico de amor. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Justificados, reconciliados por Jesus, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Oh, aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Oh, reclamação de querer alamanais. Cante um cântico de amor, um cântico de gratidão. Oh, aleluia. Oh, derrama o teu coração na presença dele. Obrigado. Damos a honra, damos a glória a Ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores.
perfeito pelos imperfeitos. Oh, recebe a nossa gratidão, Senhor. Recebe a nossa adoração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Damos a Ti a honra e a glória. Pelos meus pecados, minhas iniquidades, Jesus derramou seu sangue, oh, entregou sua vida. Obrigado, obrigado, oh, aleluia. Entregaste a tua vida, Senhor. Derramaste o teu sangue, Senhor, para nos lavar dos nossos pecados. E nesse momento tu estás realizando a tua obra, Senhor, purificando consciências, lavando, Senhor, com água limpa, purificando, libertando e restaurando as vidas. Entregaste a tua vida, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus, sem defeito, oferecido por cada um de nós. Nós confessamos, Senhor, que o Senhor morreu por nós, morreu para Deus, como justiça de Deus. E agora nós não somos mais pecadores nem inimigos. Agora nós te louvamos porque somos justificados e reconciliados. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Nós estávamos separados, estávamos longe, hoje estamos perto. Podemos gozar da tua companhia, comunhão contigo. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, pelo novo, pelo vivo caminho que o Senhor nos consagrou, nós te aplaudimos, Senhor. O teu sacrifício não foi em vão. Nós somos o fruto do teu penoso trabalho, Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ele morreu por mim, morreu por você, entregou sua vida, derramou o seu sangue. A Bíblia também diz que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Está escrito que era impossível que ele fosse retido pela morte. Deus ressuscitou o seu Filho Jesus. Tempo de festa! Ele não está morto, ele está vivo. Vamos proclamar essa verdade. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porquanto era impossível fosse ele retido por ela, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Quanto era impossível fosse ele retido por ela, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Celebre! Ele ressuscitou! Ressuscitou. Venceu a morte.
ressuscitou, Jesus ressuscitou. Pode saltar de alegria, ressuscitou. Venceu a morte, ressuscitou. Venceu a morte, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ressuscitou. Ressuscitou. Venceu a morte, ressuscitou. Venceu a morte, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou. Venceu a morte, ressuscitou. Venceu a morte, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Sim, ele ressuscitou. Ressuscitou. Oh, aleluia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Era impossível que ele fosse retido pela morte, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Aleluia! A Bíblia diz que Jesus foi exaltado. Ele está hoje assentado à destra de Deus, à direita de Deus, o Pai. Deus o exaltou acima de todo nome que se nomeia, acima de principados, acima de potestades. Jesus foi exaltado pelo Pai. Ele é a pessoa mais importante do universo. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Acima de todo nome que se nomeia, acima de principados, de potestades. Vamos declarar. Pelo que também Deus o exaltou, sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos declarar. Ele é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Foi exaltado. Pelo que também Deus o exaltou, sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Toda língua confesse. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para
Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. E nós confessamos nessa noite, Ele é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. Declare. Damos glórias a Deus Pai. Damos glórias a Deus. Toda glória ao Pai. Toda glória. Damos glórias a Deus. Toda glória a Ele. Toda glória a Ele. Oh, foi exaltado. Ele ouviu do Pai: assenta-te à minha direita. Quer que eu coloque os teus inimigos debaixo de teus pés. A Bíblia também fala que Jesus voltará. Esse vai ser o dia mais tremendo da história da humanidade. Nenhum dia se assemelha a esse, nenhum dia pode ser comparado a esse dia, o dia da vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas com certeza Ele vai voltar. Estamos esperando, essa é a nossa expectativa, a esperança que nós temos no nosso coração, e pode ser hoje a vinda do Senhor Jesus. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quantos estão esperando? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Com poder! Com poder e muita glória. 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 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem está esperando? Todos os povos da terra se lamentarão e
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Erguei as nossas cabeças Com poder e muita glória. 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 Com poder e muita glória, com poder e muita glória. Ele vem com poder. Com poder e muita glória, com poder e muita glória. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Ele vem. Se você está esperando, dê um forte aplauso ao Senhor. E diga comigo, Maranata. Mais forte, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Para entrarmos no reino de Deus, precisamos passar por uma porta. Essa porta é estreita. Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E Ele mesmo é essa porta. A porta do reino fala do arrependimento, do revestimento de Cristo através do batismo e do dom do Espírito Santo. Quem passa pela porta do reino, entra no caminho do reino e começa a prosseguir para o alvo que Deus tem estabelecido para nós. Se você passou por essa porta, então celebre com alegria. Entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, do reino de Deus. Entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, do reino de Deus. O que é a porta? Arrependimento, batismo nas águas, o dom do Espírito Santo, a porta do reino de Deus, mudança de atitude interior, investimento de Cristo e o poder do Espírito Santo, a porta do reino de Deus. Entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, do reino de Deus. Entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, do reino de Deus. Pega o teu irmão, diz pra ele o que é a porta. Arrependimento, batismo nas águas, Deixa entrar no teu coração. o dom do Espírito Santo, a porta do reino de Deus. Arrependimento é mudança. Mudança de atitude interior, revestimento de Cristo e o poder do Espírito Santo, a porta do reino de Deus. Entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, do reino de Deus. Se
Você não entrou, tem que entrar. Entrando. Entrando pela porta do reino de Deus. Entrando pela porta do reino de Deus. Entrando pela porta do reino de Deus. Do reino de Deus. A palavra arrependimento é uma palavra muito profunda. Significa uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude interior. Quando o nosso interior muda, o nosso exterior também muda. Primeiro, Deus quer transformar o nosso coração e a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. No passado, nós pensávamos assim: eu faço o que quero, eu governo a minha própria vida. Quando experimentamos o arrependimento, já não fazemos mais o que nós queremos, já não guiamos, já não mais decidimos, já não priorizamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que Deus nos esclareça, nos dê revelação sobre o que significa o verdadeiro arrependimento. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo que possui. Arrependimento é abandonar a independência e dependente de Deus se tornar. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nenhum proveito há. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nenhum proveito há. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Jesus disse: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. Renunciar significa abrir mão, significa fazer uma decisão consciente e inteligente de seguir a Jesus. Quem renuncia a tudo quanto tem por causa de Jesus significa que está submetendo toda a sua vida, tudo que é e tudo que tem, ao governo do Senhor Jesus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia
ser meu discípulo. Renunciar, 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 renunciar por mim, por mim. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Em sua palavra, Jesus deixou uma ordem explícita, uma ordem clara. Ele disse, fazei discípulos. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, de Mateus 28, 18 a 20, diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer discípulos é o que Jesus fez e o que Jesus nos mandou fazer. Nós estamos trabalhando dessa forma, crendo que essa é a estratégia para que possamos cooperar com a realização do propósito de Deus. Para nós tem sido uma grande alegria. No dia da gravação da vida e obra de Jesus, nós ministramos esse cântico com 4 gerações de discípulos, o Asaf, que tem coberto a nossa vida há 14 anos, a gente, o Chico, que é um discípulo nosso direto, o Sandro, que é um neto direto também, e tem sido uma bênção sermos discípulos de Jesus, sermos acompanhados, eu, a minha casa, e também fazermos o mesmo com a vida de outros irmãos, que fazem o mesmo com outros irmãos e assim por diante, e o reino de Deus vai se estendendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Seguir o teu chamado, Senhor. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazer discípulos De todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ouvir a palavra do Senhor para nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco. Vamos declarar: Jesus está comigo. Jesus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Está comigo. Vira pro teu irmão, diga: Jesus está contigo. Jesus está contigo. Aleluia. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Está contigo. e assim a obra do Senhor vai se perpetuando de geração em geração, de geração em geração, ano após ano, século após século. Aleluia. Para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, para a próxima geração. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.